Então vamos dar a continuação. Ainda estamos na obsessão. A obsessão não é fácil da gente superar. Então hoje vamos mais adiante um pouquinho, porque daí a gente vai aprendendo como é que a gente se vira num caso de obsessão e como se evita também. Então temos muitas lições boas nesse capítulo aqui. O item é o 250, o capítulo é o 23. Estão todos localizados? Pode ler o item 250 para nós, Márcio? Sim, posso. Na obsessão simples, não existe perigo, existe apenas aborrecimento para todo aquele que não se deixa enganar, uma vez que o espírito sabe que não conseguirá enganar o médium. Muito diferente é o que se verifica com a fascinação, porque o domínio que o espírito exerce sobre a sua vítima não tem limites. A única coisa a fazer é convencer a vítima de que ela está sendo enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Entretanto, em alguns casos, isso nem sempre é fácil, para não dizer impossível. A ascendência do espírito obsessor pode ser de tal ordem que deixa o fascinado sem condições de exercer qualquer espécie de raciocínio. Quando o espírito comete um grande disparate científico, o fascinado chega mesmo a duvidar de que a ciência esteja correta naquele ponto. Conforme já dissemos, geralmente o fascinado recebe muito mal os conselhos que lhe são dados. A crítica o aborrece, o irrita e faz com que ele tenha aversão pelas pessoas que não partilham da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação aos seus olhos, e é justamente o que o espírito obsessor quer, pois o que ele mais deseja é que todos se curvem diante de suas palavras. Um desses espíritos exercia sobre uma pessoa que era nossa conhecida, uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas bravatas, vendo que não podia nos enganar quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era aquele por quem se fazia passar. Perguntamos por que ele abusava tanto daquela pessoa, que ele nos respondeu com essas palavras, que revelam claramente o caráter dessa espécie de espírito. Eu procurava um homem a quem pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas se nós o esclarecermos, ele irá rejeitá-lo. É o que veremos. Caso não há cego pior do que aquele que não quer ver, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com suas próprias ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então aí nós vimos ele. O início de uma simples manifestação já sobre o que aconteceu do item anterior da obsessão simples, e daí entrou na fascinação. Então, o que nós podemos ver da fascinação, como que ela ocorre? Eu entendi aqui que a fascinação, ele não admite que está fascinado. Se alguém der um conselho para ele, ele não aceita. Ele se melindra, ele fica chateado, porque ele acha que ele está sempre certo. Ele não quer reconhecer que ele está fascinado, que ele não deve continuar sendo daquele jeito, e aí os obsessores se aproveitam, né?
daquela pessoa que não quer entender. Para os obsessores é melhor sendo assim, porque aí eles conseguem infiltrar. E aí quem é prejudicado é o médium, né? Encarnado. É que diz a pessoa se fascina, acha que aquela que está recebendo aquela palavra, aquela visão, que ela que tem razão, que ela que recebe, ela se, né? Foi isso que a Ciliane quis dizer. Ela acha que dela está acima de toda a razão, porque é ela que está recebendo aquela, não entendeu que está sendo, que é um obsessor que está nele ali, né? Transmitindo essas palavras e acha que é e sim um espírito bom que está. Daí como vem a ele acha que ele que é o que tem o poder, ele que tem a adivinhação, então todos têm que acreditar nele. E o Aí, que... Desculpa. pode falar. Tá desligado o microfone. Sim. Não, pode continuar, desculpe. Não, era isso daí, era isso mesmo. Então tá, o que me chamou a atenção aqui também foi que, nessa parte aqui que fala, é o que veremos, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecido a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado. O que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Então, aqui eu entendi que se o fascinado não quer ouvir os conselhos para o bem dele, tem que deixar com as suas ilusões. Mas eu acho que o doente que não quer ouvir, ele se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz aquele mal ali que ele está fazendo para si próprio, né? Que é a fascinação. Isso aqui me chamou a atenção. Eu também, eu acho que, eu entendo que é tipo um fanatismo, né? Trazendo para nós encarnados aqui, é como um fanatismo que a gente tem, né? Fanático por um partido ou um time de futebol, aí os outros podem falar, tu não acredita, fica com uma viseira, assim. E acho que é isso que a fascinação faz com o médium, né? Ele não consegue ver além daquilo ali, fica enredado naquela situação ali isso que eu entendi. É bem assim, eu acho também. Passei por um apagão aqui, estou retornando aqui. Eu não sei, eu bati no teclado aqui, não sei onde aqui, apagou tudo aqui, e daí depois desconfigurou o microfone e tudo, depois, mas acho que agora está solucionado. Podem continuar aqui, que agora eu entrei perdido aqui, né? Já comentaram? Wilson? A palavra fascinação, o que ela significa? Ela vem de. Até procurei aqui no Google, deixa eu ver se eu abro de novo aqui. O que é fascinado? Fascinado é um adjetivo que descreve alguém ou algo que está encantado, cativado ou seduzido por algo ou alguém.
Pode ser usado para expressar um forte interesse ou admiração por uma pessoa, objeto ou situação. E claro, por um espírito, que o Google aqui fala das questões materiais. E Kardec usou essa expressão fascinação, que é essa admiração que o obsidiado tem pelo obsessor. Ele não tem ideia que se trata de obsessor. Para ele é um espírito guia, é um espírito de luz. E a gente já viu nos nossos estudos que eles são bastante ardilosos. Quando ele tem o objetivo de dominar alguém, ele sonda as fraquezas da pessoa. E através dessas fraquezas, ele abre a porta de acesso. Ele começa a estimular a vaidade, o orgulho da pessoa, elogiá-la e usa de sofismas, aquele tipo de linguagem que se desmeia as verdades para incutir a crença em mentiras. E a pessoa acaba acreditando que é um espírito de luz mesmo. E aqui até a Silene falou, né? O fascinado se compraz, claro, porque ele está fascinado. Imagine você ouvir de alguém alguma crítica em respeito a alguém que você idolatra. Ao teu time, ou ao teu partido, na questão da política, a pessoa se revolta. E aí o alerta de Allan Kardec aqui é que ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal, e nele se compraz. A primeira coisa que nós temos que fazer é procurar fazer essa pessoa perceber os absurdos. Mas como ele está fascinado, dificilmente isso vai acontecer. Tanto que o texto diz aqui que às vezes é impossível. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que em algumas vezes seja mesmo impossível. E o que você pode fazer? Nada, então? A única coisa que podemos fazer é orar por essa pessoa. Pedir que os espíritos, o nosso guia protetor, por exemplo, interceda em benefício dela. Porque às vezes o caminho vai em orientar o obsessor. Se conseguir orientar o obsessor, já é um passo para libertar o obsidiado. Orientando o obsessor, ele vai ficar livre da fascinação? Existem N fascinadores que vão ocupar o espaço daquele. E o segundo passo é procurar alertar o fascinado. Mas isso vai depender dele. É diferente, por exemplo, de uma subjugação em que nós vamos estudar logo em seguida, né, em que a pessoa está incomodada. O fascinado não está incomodado. Ele se sente bem, ele se sente realizado, ele se acha o máximo. E ele está certo e o resto está errado. O seu guia protetor é que está correto. Quem disser o contrário está equivocado. Então é uma situação bem difícil. E como é que a pessoa cai numa situação dessa? Primeiro, ela tem uma resistência a ouvir opiniões contrárias às suas. Começa lá na fascinação simples. Na fascinação simples nós estudamos, a pessoa está consciente do que está acontecendo. Mas se ela começa a recusar orientações, ela acha que ela, por estar consciente, sabe tudo e não precisa de auxílio, ela pode incorrer no risco de cair numa armadilha dessas. De repente, aparece uma mensagem através dela, se for um médium ostensiva, de um cunho pseudo-elevado, e ela se fascina pela mensagem, acha que ela evoluiu tanto que agora recebe, por exemplo, uma mensagem de Bezerra de Menezes, e na verdade não é Bezerra de Menezes, é um obsessor, porque eles não usam o seu nome verdadeiro. Eles usam de artimanha, usam o nome de uma entidade respeitável para serem aceitos. E usa algumas expressões, inclusive forçadas, que a gente já conhece daquele determinado espírito, permeada de outras expressões. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente recebe para ler ou ouve algum comentário de um espírito que se manifestou dizendo ser tal ou tal entidade, para ver o conteúdo da mensagem. Eu já falei várias vezes aqui que circulava e ainda circula, inclusive no movimento espírita, mensagens que dizem ser de Bezerra de Menezes. Mas se a pessoa for ler o conteúdo, vai ver que se trata de uma mensagem alarmista, permeada de meias verdades.
e assinada por distribuição pela FEB, Federação Espírita do Brasil, que tem a mesma sigla da Federação Espírita Brasileira, que é essa que o Espiritismo está vinculado. E a FEB, Federação Espírita do Brasil, é ligada a outras instituições espiritualistas que não espíritas. E que não tem o cuidado que a FEB tem de fazer a seleção daquilo que divulga. Eu já falei aqui em outros encontros que uma oportunidade dessa me incomodou, uma mensagem que eu recebi, compartilhada no movimento espírita. Eu digo, mas como é que pode as pessoas estar compartilhando isso, dizendo que é de Bezerra de Menezes? E me surpreendeu que estava ali divulgada pela FEB. Eu digo, mas não pode? Será que a FEB não está percebendo? Me dei ao trabalho, isso faz bastante tempo, já foi antes da pandemia. Eu liguei para lá e eles disseram que sim, era da FEB, mas não da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Brasil. E disseram que não tem como mudar isso judicialmente, porque o nome FEB não foi criado assim, não foi registrado com direito de propriedade do nome. E aí acontecem essas questões. Então é preciso ter cuidado na análise daquilo que recebemos ou daquilo que comunicamos quando na condição de médiuns. Como disse Allan Kardec, é preciso ser racional. A fé é raciocinada. E muitas vezes, com o intuito de dizer que a fé é raciocinada, nós criamos uma argumentação distorcida, tipo essas me fugiu o termo agora. Me fugiu o termo, mas essas que as pessoas usam de meias verdades para dizer para incutir uma mentira, porque as interpretações de qualquer assunto podem ser forçadas e fundamentadas, e numa leitura apressada pode parecer verdadeira. São os sofistas essa linguagem, relembrando agora. Então nós podemos inclusive usar linguagens sofistas para fundamentar uma mentira. E é difícil às vezes saber a verdade. Às vezes me questiono, nas questões das religiões, você conversa com qualquer pessoa de qualquer religião, se ela tem algum estudo aprofundado da sua religião, ela vai ter argumento para defendê-la. Está ela com a verdade plena? A verdade é relativa ao conhecimento de cada um. E então é preciso usar a razão. E Allan Kardec diz que o Espiritismo não é estanque, ele acompanha a ciência. Mas que ciência? Então é preciso também conhecer a ciência. E nessas questões é muito fácil a pessoa cair nesta fascinação. Qualquer um de nós está sujeito a esse tipo de obsessão se não tomarmos os devidos cuidados. E aí, só o tempo pode curar da pessoa. Ela vai tender a se afastar, porque ela não aceita a crítica, vai ficar isolada e o seu pensamento, por mais que tivesse algum fundo de verdade, vai se perder. Então, se alguém criticar alguma mensagem recebida por um de nós na condição de médium, ou mesmo numa exposição doutrinária, ou numa fala aqui, por exemplo, e alguém tiver argumentos para contradizer, nós temos que reavaliar. Aproveitando, no encontro passado, nós falamos aqui sobre o Evangelho no Lar, né? E nós expusemos o pensamento da nossa irmã, que faleceu há pouco tempo, com 100 anos. Deixa eu ver como é que era o nome dela. Isabel, exatamente. E o Marino compartilhou comigo um vídeo já com pensamento diferente de Divaldo Pereira Franco. Aí vamos sopesar os trabalhos de um e outro. Não vamos tirar o direito dela expressar o seu pensamento, mas é uma questão de reavaliar. Divaldo Pereira Franco já diz diferente. Ele diz assim que Jesus nos conclama a orar por todos. Então a gente tem que pegar o pensamento do Divaldo Pereira Franco e dela, para chegar a um meio termo. Então, na mesma linha de raciocínio daquele encontro, embora pareça estar fugindo um pouco aqui, mas para não cairmos na fascinação de um pensamento determinado de alguém, entendermos que, de fato, a gente não deve mentalizar a pessoa atraindo para si as energias. Por exemplo, não pensando nela como uma vítima, como um coitadinho, porque então a gente vai entrar no padrão vibracional de sofrimento dela e abrir portas para que o obsessor, caso tenha, e geralmente tem, junto com ela,
venha nos perturbar, mas orar com fé, pedindo ao nosso guia espiritual, aos espíritos de luz que intercedam por ela, o espírito guia dela, a Jesus e acima de tudo a Deus. E aí vamos estar cumprindo com essa tarefa que Jesus nos conclamou a orarmos uns pelos outros. Então fica o aprendizado, a gente está sempre aprendendo. Obrigado ao Marino por fazer uma pesquisa. E é muito importante que nos nossos grupos de estudo nós também façamos essas reflexões. Às vezes a gente comenta aqui e as pessoas que às vezes não têm um estudo tão que nenhum de nós tem, tão aprofundado, mas por menos tempo estudando, acham que aquela pessoa está mais tempo, então o que ela disse é verdade. É preciso estudar para não cair nessas armadilhas. Nós podemos nos fascinar tanto por um desencarnado, na questão de um obsessor espiritual, como também por um encarnado. E existem fascinados, inclusive em grupos espíritas. Alguém se desponta naquele grupinho ali, uma expressão entre aspas, né? E aquele lá é o dono da verdade. Tudo que ele diz, embora alguém pense ao contrário, aceita. E isso também pode ser uma fascinação de encarnado para encarnado. E esse grupo acaba se isolando. Então serve para nós uma lição tanto nas questões de comunicação com os espíritos, como das comunicações entre nós mesmos encarnados. Eu estava pensando aqui, ouvindo o Wilson, pensando, e também eu acho que assim, ó, aquele que é bem egoísta é fascinado por si mesmo. Então, é fascinado por esse, por aquilo, por não sei o quê, e o egoísta é fascinado por si mesmo. Então, a importância o Wilson tocou, a gente está estudando ainda a questão, eu achei que foi excelente, porque quando surge a dúvida, é uma grande oportunidade para a gente estudar e para a gente evoluir, tomar um conhecimento, porque quando há o consenso geral, a gente termina aqui, tudo está de acordo, tudo, a gente não tem aquele incentivo. Agora, o bom é quando fica uma dúvida, ou quando fica uma contrariedade. Eu pensava assim, o outro disse o contrário. Bom, se há dois pensamentos e não se encaixam, alguém vai ter que... Então, o ideal é esse, daí a gente buscar. Encontrei aquele caso do Divaldo, ali passei para o Wilson, não quis colocar no grupo, porque é uma coisa que estava em estudo ainda, também não comentar muita... E também eu acho que assim, ó, a Isabel, ela tem as suas razões e, como dizer, algo que muito aproveitável, porque no nosso lar a gente está sempre em harmonia, a gente está toda semana, a gente está sempre de boa, como diz, sempre harmonizado. A gente tem que ter um cuidado naquele dia que a gente vai fazer o evangelho e nós não estamos harmonizados. No momento que nós estamos precisando receber. Porque nem sempre a gente está tendo para doar. Como é que eu vou doar aquilo que eu não tenho? Então, tem aquele momento que eu vou ter que ter humildade e dizer, bom, hoje eu estou aqui para pedir, hoje eu sou o necessitado. Agora, aí o conhecer a si mesmo, a gente está dentro da harmonia, a gente está sintonizado com a espiritualidade maior, nosso dia, nossa semana, está tudo dentro do nosso padrão possível, elevado, dentro da nossa... Então, daí a gente está na condição até de doar alguma coisa para a espiritualidade aproveitar em favor de algum necessitado. Agora, tem dias que não. E a gente tem que se elevar ao máximo para a gente estar receptivo às nossas necessidades. Pois é, Marina, aproveitando o gancho, o nome dela é Isabel Campos. Deixa eu abrir aqui. Isabel Salomão de Campos, né? Salomão de Campos, isso. E ela é excelente, eu adoro as palestras dela. Acho uma pessoa assim, um conteúdo dela excelente. Muito boas. Eu também recomendo, sempre que as pessoas puderem assistir, assistam. Ela deixou um manancial de informação muito importante. E o pensamento dela é isso que o Marino falou. Não é mentira. Você faz a oração em nome de alguém e cria uma luz
que direciona aquela pessoa. O obsessor vai ver. E ele, como está na sombra, como disse ela, vai procurar a luz. A pergunta dela é: estamos preparados para receber esta pessoa? Então, este era o alerta dela. Já Divaldo partiu de uma outra premissa: um lar organizado em que há um equilíbrio suficiente, então não tem que tomar tantos cuidados. Mas é sempre bom, porque a gente não sabe como é que é o nosso mundo íntimo. Até o Marino falou aqui que a gente tem a vaidade pessoal, o orgulho de se achar perfeito, e aí se tornar gerar uma autofascinação e incorrer no risco de atrair toda espécie de perfil de espírito com os quais não vai ter moral para trabalhar com eles. A gente vai ver à frente também como é que se faz para afastar um obsessor, e o ponto principal é a moral, porque a ascendência nossa sobre os espíritos é o estado da nossa moral. Não tem outra, não existe rituais, não existe fórmula, não existe palavras mágicas e nem tom de voz. Exasperado, mansinho, eles sabem qual é a nossa moral. Então é preciso ter uma ascendência e daí o cuidado. Então vai da avaliação de cada um. Foi bom o alerta do Marino, porque, então não vamos mais orar por ninguém nem pelos parentes. A pessoa faz uma avaliação. A forma como vai fazer essa intercessão. É como, por exemplo, eu tenho um parente, numa hipótese aí, né, que se envolveu com a drogadição e está vivendo em meio aos traficantes. Eu vou ter recursos para ir lá retirar ele sozinho? Vou precisar de ajuda. No mundo espiritual não é diferente. Os espíritos obsessores não são espíritos assim de fácil trato. São os mesmos que aqui, quando encarnados, causam perturbação à sociedade, e quando desencarnados se tornam obsessores. E são com esses que se trata nos casos de obsessão. Então tem que ver qual é a minha capacidade. Então o alerta da Isabel não deve ser desmerecido, deve se sopesar com as orientações do Divaldo Pereira Franco. Ambos têm excelentes trabalhos, cada um no seu campo. Ela também ensinou desde criança as crianças desamparadas da sua cidade, fundou uma escola criada pelo seu próprio pai com recurso próprio e lecionava de graça. E além disso, socorreu muitas pessoas, fez um trabalho excepcional e na oratória era fantástica. E tem os vídeos que ficaram aí para nós assistirmos. E a mediunidade de cura dela era tão respeitada que na cidade dela ela chegava na UTI e o médico parava o seu trabalho para ela transmitir os passes nos doentes para depois ele continuar o seu trabalho. Não era um médico, era todos os médicos do hospital da cidade faziam isso. Quando ela chegava que ela ia regularmente no hospital, na UTI, ela tinha acesso e o médico, se ele estava ali, ele dava lugar, cedia um lugar para ela dar o atendimento primeiro no doente para depois ele continuar o seu atendimento. Então, era uma coisa assim muito, claro, não sei se talvez num momento de procedimento não pudesse interromper, mas que era normal. Isso foi, eu ouvi uma reportagem, o próprio médico, o diretor do hospital, falando isso, né? Então, assim, a seriedade dela que era reconhecida por quem conhecia ela. Então, daí fora isso, como essas outras de oratória, então, uma pessoa assim, que vale a pena. Quem não escuta, procure para Isabel Salomão de Campos. Mas botando Isabel Espiritismo ali, ela vai aparecer uma senhora bem apresentada, bem... Então, assim, muito bom o trabalho dela. Vamos passar adiante no nosso estudo? Ela é de origem libanesa, né? Era, quando encarnada, uma voz potente, uma mulher bem positiva, bem agradável de assistir as palestras dela. Então, vamos agora pedir para a dona Sandra a leitura, pode ser, dona Sandra, do item 251.
251. Tá bom? Estão escutando? A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos e, por isso, é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do recurso do obsidiado, a ascendência não pode ser senão moral. Não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito exercê-la, e seu poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar os que se chamavam, então, os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental, que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente nesse caso. A ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Nós acabamos a nossa conversa entrando um pouco nesse assunto aqui, que vem a confirmar o que a gente estava falando, então, só que aqui, antes nós estávamos falando sobre a fascinação, e aqui sobre a subjugação corporal. Então, lembro do que é a subjugação corporal que a gente estudou logo no capítulo anterior, ali, eu acho que então, quando a pessoa é forçada a ter uma atitude contra a sua vontade, mas ela não consegue a contrariar aquilo e acaba fazendo a vontade do espírito. Aqui nós temos também o que deve ser feito para ajudar esse irmão que está passando por essa situação. O que nós temos a observar, dúvida, pergunta, a reforçar sobre esse assunto? Por que é interessante a intervenção de terceira pessoa? Aqui me chamou a atenção, assim, ó. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou de um anjo guardião. Então, não é qualquer pessoa para dar um conselho para uma pessoa que está em subjugação, né? Porque já é uma coisa assim, já é pior do que a fascinação. Exige mais de um tratamento especial, né? Que a gente sabe quem está com esse tipo de obsessão e além dos conselhos, de uma orientação, tem que tomar passe e às vezes acho que até se tratar com um psicólogo, psiquiatra, né? Porque já é uma coisa mais resistente, né? Que exige mais para que a pessoa consiga se curar daquela obsessão. Já não é tão fácil. A vacinação já é mais fácil de conseguir a pessoa superar. Esse aqui já precisa de ajuda bastante. Foi o que eu entendi. Eu acho que a presença de uma outra pessoa é porque ela está dominada, né? O que está subjugado, ele está dominado.
pelo espírito, né? Então, por isso, uma outra pessoa para ajudar. Desconsiderando o novo, que parece que é subjugação ali, mas pelo como ocorre, pelo que a gente leu ali, a observação do primeiro, como é que ela ocorre, tudo, seria a subjugação uma situação mais difícil do que a fascinação de ajudar o obsidiado? Eu estava pensando exatamente isso, Marina. Porque na fascinação, o obsidiado não entende que ele está obsidiado e não aceita ajuda. Tanto que diz, ao final, que não tem o que fazer, deixar a sua própria vontade. Só o tempo vai fazer com que ele, talvez numa outra encarnação, às vezes ele leva uma encarnação inteira nessa situação, ou mais de uma, fascinado. E na subjugação, não. Na subjugação, o obsidiado está ciente do seu estado. Ele se constrange pela sua situação, mas não tem energia suficiente para reagir. O espírito tomou conta dele. Ele o conduz e nós vamos ver isso, talvez à frente aqui ainda, como é que ele age, forçando a pessoa a fazer aquilo que ela está sabendo que está errado. Na sua mente ela sabe, mas não encontra força para resistir. E aí as pessoas fazem coisas absurdas. E o objetivo do espírito justamente é constranger, é humilhar aquele que, entre aspas, é a sua vítima, né? Porque não existe vítima, existe lei de causa e efeito. E a pessoa sofre com isso. E as orientações que tem aqui, a própria Silane falou, né? Pedir orientação a um espírito superior, se der, numa evocação, ao próprio guia espiritual, porque o guia espiritual daquele obsidiado sabe, ou pelo menos conhece as razões daquele estado em que se apresenta a pessoa que se encontra subjugada, né? E talvez dê uma orientação de como melhor proceder para livrá-la. E também diz aqui, às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente nesse caso. E nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. O que é um médium magnetizador? Na verdade, todo médium que faz um passe, ele está magnetizando. Mas existe a técnica de magnetização que não é necessariamente um passe espírita. Kardec estudava isso antes mesmo de conhecer a comunicação dos espíritos, nos bancos acadêmicos, né? A pessoa pode, com a sua energia magnética, atuar. E certamente, se ele for um médium, ele vai ser... e mesmo que não seja, quando a pessoa tem boa vontade, nós somos assessorados por bons espíritos e até pelo guia espiritual daquela pessoa. E daí o trabalho do passe, da água magnetizada, do evangelho no lar, e esse processo, com o tempo, pode ser solucionado. Geralmente isso não é muito rápido, né? Porque vai também do esforço e da mudança. Não adianta muito assim, eu quero um esforço. O que é o esforço? Quero me libertar e forçar mentalmente que se afaste. Não é assim. O esforço é transformação moral. Mudar o modo de pensar, mudar o modo de agir e de reagir aos estímulos. Isso que é importante, que é fundamental. E isso demanda um certo tempo, às vezes não é tão fácil. Mas eu penso, pessoalmente, que mesmo a subjugação seja mais fácil de ser contornada do que a fascinação, pelas razões que nós já aqui comentamos. Eu gosto de comparação. Qual é o mais difícil de salvar? Alguém que, digamos, entra no mar. Aquele que está se satisfazendo e acha que ele está numa boa, que ele não está correndo risco nenhum. Ele vai querer jogar uma boia para ele, vai estender a mão para ele, ele vai se agarrar. Agora, aquele que ele sabe, ele não está conseguindo, e ele sabe que ele está em dificuldade, que ele sozinho ele não está conseguindo, se tu jogar a boia para ele, ou estender a mão, ele vai se agarrar. Então, eu considero mais ou menos uma comparação material para nós assim.
Porque aquele ele não está, ele está satisfeito, ele está achando que está bom, que não tem risco nenhum, que está. Então, é essa a dificuldade. E aqui, ó, o fotomagnetismo aqui deixa claro a opção aqui seja pelo magnetismo ou seja pela imposição da sua vontade. Então, da vontade, do pensamento, de ajudar. Então, não é só pela imposição das mãos em si, não é só pelo que a gente chama o passe, mas também a vontade. Então, nós temos muito ainda da questão mística, de achar que a energia é transmitida só tem que impor a mão, que tem não sei o quê. Então, o que a gente, num lugar, digamos, numa exposição na casa espírita, é normal a gente receber muito mais enquanto está sentado ali, que está concentrado, com o pensamento elevado, numa palestra ali, que a gente fica aquele tempo ali, do que naquele momento que a gente vai sentar lá e receber o passe. Todos têm a sua importância, não vão. Só que daí a pessoa às vezes acha que chega lá, daí porque viu, e assim, aquele lá, o médium ali, tudo, ela acha que ela está recebendo mais ali. Quando, às vezes, ali, chegou lá no final, veio só para, às vezes, nem precisou mais, ou às vezes complementar, ou suplementar aquilo que ainda tem ainda a mais. Mas, digamos, o principal ela já recebeu, ou às vezes até tudo que necessitava. Então, a gente... daí, e quem não vai na casa espírita, quem não recebe o passe, e daí ele não recebe nada? Quanta pessoa de pensamento elevado está querendo o bem do outro, está com a vontade. E se nós todos somos médios, e todos nós também temos magnetismo pessoal, essa vontade é só dentro da casa espírita que acontece? Aonde que está Deus? É só dentro da casa espírita? Não, ele está em toda parte. Então, lá a gente tem uma consciência, age com conhecimento, então facilita que aconteça. Mas não que não aconteça nos outros lugares. Às vezes, digamos, eu como médico vou transmitir alguma coisa para a pessoa, que a mãe dele transmitiu um pensamento com o amor que ela tem. Qual é de nós provavelmente terá maior força, a não ser que ela esteja num desequilíbrio, como a gente falou até antes, depende muito da condição da pessoa, às vezes até pelo amor que tem, a pessoa está desequilibrada. Mas, então, a força da vontade e do pensamento, e claro que a gente sabe que tem pessoas que têm um poder magnético maior. Marino, e é importante essa tua fala, porque na casa espírita o trabalho é realizado mesmo antes de nós chegarmos lá. E desde o momento que a gente adentra ali, é importante uma posição de respeito. A nossa casa, principalmente, tem um círculo muito grande de parentes e amigos bem próximos. Então, a gente, quando se encontra, às vezes, parece que quer tirar o atrasado conversando coisas fora até do padrão vibratório de que exige o ambiente. A gente ri um pouco alto. Isso tudo é uma coisa para pensar, né? Porque eu me recordo, eu fui até acompanhando minha irmã e a esposa e mais algumas pessoas em alguns encontros onde tinha um trabalho de cura ali em Cachoeira do Sul. Um que era deputado, até esqueci o nome dele agora. E Marlon Santos. Marlon Santos, exatamente, Marlon Santos. E várias coisas me chamaram a atenção lá. A primeira vez que eu vi, primeiro eles distribuem fichas. Tem as pessoas que vão em caravanas, em ônibus alugados, que já tem um lugar reservado. Mas tem pessoa que vai por conta e tem que chegar de madrugada e entrar numa fila a céu aberto, não tem proteção. E ele atende em 40 ônibus mais ou menos por sábado, desde manhã até
quando tiver gente lá, até o fim da tarde. E a disciplina, uma coisa fantástica. Quando eu fui lá, acho que era Dr. Richard, se não me engano, o nome do espírito. Não me lembro bem como é que era o nome do espírito que se manifestava. Então a prática é o seguinte: a pessoa vai cedo de madrugada no escuro. Quando eu vi a primeira cena, eu me lembrei das leituras dos evangelhos, né? Ao tempo de Jesus, que as multidões iam ansiosas em busca de cura. Pessoas em cadeira de roda, de todo jeito, na fila, esperando pacientemente. Aí, ali pelas 8 horas, o Marlon faz uma palestra de uns 20 e poucos minutos e ele é bem contundente. Então tem coisa que ele chama atenção. Ele dizia assim: sexta-feira tem gente que chega aqui e está tomando cerveja e comendo churrasco. Isso é condizente com alguém que procura cura, dizia ele, né? E ele dizia assim: se você está doente é porque tua vida está uma bagunça. Ele é bem contundente na sua fala. E durante as atividades é exigido silêncio completo, tanto dentro de um salão enorme, não sei quantas pessoas cabem, mas com certeza mais de 400, talvez até mais de 500 pessoas sentadas, algumas de pé em filas, e fora é um ambiente grande, não sei se aquilo lá não era um ginásio de esporte ou se era alguma coisa do SESI. Do SESI não, talvez fosse daquele negócio que trabalhava Banco do Brasil, que tinha a parte de informática, me foge o nome agora que não existe mais. E daí ele comprou aquilo lá, né? Então as pessoas ficam lá fora amontoadas, em filas, e o silêncio é relativo fora, mas dentro é absoluto. E sempre se chama atenção para isso. E o espírito, às vezes, ele alerta que se não houver silêncio, ele vai se afastar. Então, já houve casos em que ele chamou a atenção. É muito importante esse silêncio. Por que tem que ter silêncio? Porque os pensamentos divagam com conversas fora do contexto ou fora do objetivo, quando nós abordamos assuntos diversos. E isso perturba a ação dos próprios espíritos. É importante esse respeito. E, como eu disse, o trabalho começa antes. Pessoas com faculdades mediúnicas de evidência já revelaram que durante as palestras eles perceberam os espíritos utilizando a energia de um encarnado presente que sobrava. Imagino eu que seja o fluido, como é que se chama assim? O ectoplasma mesmo. Não seria o ectoplasma, seria aquela energia que a gente recebe, fluido vital, né? Que sobra, porque a gente pode repor dele para ajudar o outro, numa espécie de transfusão. E depois relatam isso. Então existe esse trabalho já antes. Mas se a pessoa está dispersa, contando coisas frívolas, rindo, não que a pessoa vai ficar lá aborrecida, né? Não vamos rir, vamos ficar sério. A pessoa pode sorrir, assim, num cumprimento, numa aproximação cordial, dar um abraço, mas sem alardes, né? Para não perturbar esse tipo de ação. E ela já começa a ser atendida ali e pode até ter concluído o seu trabalho ali, dispensando o passe, como disse o Marino depois, que é uma presença física, mais um ritual para a pessoa ter uma segurança maior quando ela não tem fé suficiente. Aí é que está, né? Tem gente que precisa de umas bengalas. Tem gente que até gosta que o médium toque. A orientação das federativas é não tocar, para evitar até complicações jurídicas depois, né? Que já houve casos assim, não vamos adentrar ao mérito da questão. Então, o máximo que a pessoa pode fazer, quando é um médium que vai dar o passe, é fazer um passe de dispersão, que orientava o Divaldo Pereira Franco, né? E depois um de concentração. As federativas, a maioria só recomenda a concentração, mas o Divaldo tinha os seus fundamentos. Ele dizia que às vezes tu vai concentrar energia e a pessoa já está repleta de energia em demasia, que está perturbando. E às vezes energia deletéria. Então é preciso dispersar, ele até orientava como fazer, tem vídeos na internet disso aí, sem tocar. E depois fazer a concentração de energia. E se nós formos analisar as obras básicas, como é que se faz para curar uma doença? É substituir uma energia malsã por uma energia sã, ou um fluido malsão por um fluido são. E esse é o processo desse passe mais, vamos dizer assim, de um contato mais próximo, que as pessoas precisamos, às vezes, por uma questão até de falta de fé.
Porque, como bem lembrou o Marino, o socorro já é prestado até antes mesmo da palestra, quando a pessoa adentra a casa espírita. Eu ouvi Eu um diria que na maioria vídeo. das vezes não, que na maioria das vezes não, nem é a falta de fé, é a falta de conhecimento. Eu ouvi um vídeo do Jacobson, que ele estava orientando que não só na palestra que a gente tem que manter o silêncio, mas também nos trabalhos mediúnicos, que deve-se chegar 15 minutos antes e estar em concentração, porque ali tem vários espíritos sofredores que estão ali necessitando de oração, de ajuda, e a gente tem que manter o silêncio e ficar todos em oração, porque é um sinal de respeito por aqueles espíritos que estão ali necessitando. Então, agora o Wilson falando sobre a palestra, eu lembrei também do trabalho mediúnico que o Jacobson comentou. Esse é padrão, não é? O Jacobs, como autoridade nacional que ele é na área da mediunidade, ele tem essa orientação, mas seguindo as orientações que vêm já desde Kardec até hoje, né? A gente tem que estar demorando para. E daí a gente chega, na hora que chega, é assunto pessoal, é coisa que daí cumprimento, como é que vai? Não, porque eu senti isso, porque me aconteceu aquilo, porque hoje não sei o quê, porque no trabalho, porque na família, porque... E daí a pouco, quando está chegando, daí depois, tá na hora, vamos começar, vamos deixar para depois. Então, e daí vai abrir o livro e começar o trabalho. Então, a orientação é o quê? Entrou na sala, no ambiente que vai ser feito, aquilo ali já está higienizado, vamos dizer assim, desde muito cedo. E a gente chega trazendo os miasmas que a gente traz, além daquela sepsia pessoal, ainda a gente continua gerando pelo pensamento, mas então esse cuidado é essencial. Então, eu já vi lugares assim, ó, até 10 minutos antes, 15 minutos antes, não entra na sala. Então, aqueles que chegam mais cedo, se reúnem, conversa, já evitar assunto muito pesado, mas daí uma conversa normal ali. Daí, 10 minutos, quem está ali entra para a sala, daí já entra, já é concentração, já é entrar em prece aí, começando a harmonizar para depois do trabalho. Mas a gente sabe que cada grupo, cada local tem as suas... E que só o conhecimento e o tempo que vai trazer muita melhora ainda. Alguma observação? Alguém quer... Sobre o que foi conversado aqui, eu vou voltar para o nosso assunto de origem aqui, que é a subjugação. A pessoa que não tiver o cuidado quando está na fascinação, aí chega na subjugação, né? Aí, então, é sinal que ela está, como diz, indo para o lado da subjugação. Ou a fascinação já é uma subjugação, só que não é... Já seria uma subjugação com uma característica diferente. Porque se ela está seguindo a vontade, ela não ouve ninguém, ela só aceita aquele obsessor, ela não está subjugada a ele. Então, para mim, ela é um tipo de subjugação, só que ela tem essa característica dele estar fascinado, ele está satisfeito. E quando você fala em subjugação a outra, ele está insatisfeito. E daí é a dificuldade. Eu acho que daí ela não vai evoluir negativamente, porque daí até se ele não se satisfazer mais, é uma condição para ele se livrar. Porque enquanto ele estiver na fascinação, é a dificuldade dele se livrar. Se ele passar da fascinação para a subjugação, daí ele tem consciência, ele está sentindo que aquilo está ruim, só que ele não tem força, a hora que ele tiver a ajuda, ele vai aceitar a ajuda e vai facilitar. Então,
E é o que o próprio obsessor não quer. Ele quer manter ele o quê? Fascinado. Ele não quer que ele passe para essa outra subjugação corporal ou coisa assim. Então, meu entendimento é isso. Na verdade, ele ouve mentiras, só transforma em verdade, achando que é verdade, transmite em meios de fofoca e acaba virando um adivinho na cabeça dele. E aí começa a ser mais fascinado ainda nisso. Né? Seria isso, Maria Mara? A ideia aí, o seu Deus? Por isso, para não ficar só eu com a palavra, não. É exatamente o que o Marino falou, porque a fascinação é mais difícil de ser conquistada, entre aspas, conquistada pelo espírito ou imposta, do que a subjugação, porque ele tem que manter o médium iludido. E o médium não vai querer sair, porque ele acredita que está com a verdade. E o Marino já falou sobre a subjugação. A subjugação ele sabe que está sob o domínio de um espírito que ele quer se libertar, então ele procura socorro. É como aquele, procurando o exemplo do Marino, que está sendo arrastado pela correnteza no mar, é o caso do subjugado. Ele aceita alguém que venha socorrê-lo, uma boia ou um salva-vida. Já o fascinado não, é aquele que ainda não entrou, né, ou está na correnteza e acha que está dominando e não aceita, acha que é um bom nadador. Não, eu sou perito, eu sei nadar, não quero auxílio de ninguém. Eu estou certo. E então o espírito já tem uma ascendência que ele conquistou e não vai querer perder, porque não pode se confundir uma coisa com a outra. Uma é o domínio pela ilusão. A pessoa se compraz. Na outra, ela não se compraz, ela está consciente, mas ela não tem força suficiente para se libertar. E na segunda, ele aceita auxílio, na primeira, não. Olha, estamos no horário, mas assim como o caso de pessoa conhecida, uma pessoa conhecida minha, foi assim, ó, a gente viu que uma pessoa normal, de repente, começou com certas ideias e foi entrando. Chegou um ponto que ele se achava assim, diz que, segundo ele mesmo, ele procurou na história para achar alguém que se equiparasse a ele na história do Brasil. E com muito estudo, o mais próximo que ele achou foi Tiradentes. Então, daí ele já estava assim, naquela e quem fazia ele entender qualquer coisa ao contrário? Não tinha, não era impossível. Impossível é meio pesado, mas ninguém conseguiu, pelo menos. Então, o pessoal acabou sendo interditada depois, com o tempo, e tudo uma situação muito, muito triste de se ver assim, e de ver ao ponto que chega que não tem, ela cega, e tudo que vier e for contra aquela ideia de o que quiser colocar a situação, já está contra ele e tudo, e já passa a ser uma pessoa que não aceita a pessoa que procura ajudá-lo. Bom, acho que pelo nosso horário, nós já tivemos conversa bastante para nós meditar, pensar, analisar, aproveitar o nosso momento aqui, voltar ao estudo ali, alguma coisa que ficou ainda para completar, mas é bom que sempre fique o gosto de quero mais. É que nem levantar da mesa, a gente nunca deve levantar satisfeito, e assim no estudo, a gente nunca deve sair satisfeito, procurar sempre saber que ali a gente absorveu coisa importante, que aquilo ali foi muito bom, mas sempre tem que saber que a gente ainda tem muito mais, que aquele ali foi o necessário para aquele momento e que foi muito importante. Então, que a gente nesse momento que se encontra harmonizados. Eu convido a todos a nos unirmos em pensamento. Cada um buscando o seu espírito protetor, seu espírito guardião,
aquele anjo da guarda, que aceitou esta tarefa de nos conduzir nesta encarnação para ajudar a nós a atingirmos os objetivos que nós traçamos para essa existência e com a permissão da espiritualidade maior que viemos aqui, com o principal objetivo do adiantamento pessoal, depois daqueles que nos são mais próximos e depois da comunidade, enfim. Aonde está o nosso raio de atuação, ali está a nossa responsabilidade de praticar o bem, de transmitir o que de melhor nós temos e de, principalmente, através do exemplo, de ajudar e de nos ajudarmos a todos juntos nos evoluirmos. E nesse momento em que estamos reunidos aqui com este objetivo, de juntos, reunidos, nós nos evoluirmos, nós trocarmos tanto o conhecimento como o sentimento de amor que nós já atingimos. E que este sentimento do amor nos eleve até os mentores espirituais, esses espíritos que têm, no Fé e Esperança, a sua sede de intercâmbio dos planos superiores com o nosso plano material, e que nos carregam as baterias e nos dão as orientações através da intuição e nos ajudam com energias para nós seguir a nossa caminhada rumo a um objetivo individual e coletivo. Com essa fé, e que não só a nós, mas também a toda a humanidade, seja transmitido essas energias para que consigamos chegar nos objetivos que é a perfeição. Nessa caminhada, que cada passo é importante, e que a cada dia possamos estar conscientes de que é uma oportunidade, de um passo a mais, com esse sentimento de amor, de gratidão aos espíritos superiores e de compromisso conosco mesmo, da nossa evolução, agradecidos ao Pai. Estamos por encerrar o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tchau, Assim pessoal. seja. Bom domingo. Tchau. Até domingo. Uma boa semana a todos.